Existem muitos motivos pelos quais nós poderíamos agradecer a Deus essa manhã. Nós poderíamos agradecer a Deus por Deus ter nos trazido até o ano de 2021 vivos. Nós poderíamos agradecer a Deus porque ninguém na igreja faleceu pela grave doença que abate o mundo. Nós poderíamos também agradecer a Deus por termos tido tantas oportunidades e falhado muitas vezes, mas Ele, com sua rica bondade e misericórdia, nos apresenta neste primeiro dia da semana, domingo, na primeira ceia do ano, mais uma chance para que venhamos a nos conformar à imagem de Cristo. Existem muitos motivos para estar diante dessa mesa e louvar o nome do Senhor. A gente não pode negar que há muitos motivos. Este aqui é um motivo também muito especial. É a comunhão dos santos no corpo de Cristo, pelo vínculo do Espírito, glorificando só a Deus. A gente viu a Trindade exposta aqui diante dos nossos olhos. Nós estamos então hoje pedindo a Deus que nos mostre o valor da comunhão, da unidade de Cristo com sua igreja. Esse é o objetivo da ministração dessa ceia neste dia, de que nós possamos, pelo poder do Espírito Santo, compreender a magnitude do que é Cristo estar unido com sua igreja em um só corpo, e de como devemos responder a isso estando diante da mesa do Senhor, onde Ele disse: este é o meu corpo dado por vós, este é o meu sangue dado por vós, essa é a aliança, esse é o corpo do sofrimento, do padecimento e do corpo da unidade também. Então nós estamos hoje, nessa primeira parte, pedindo: Deus, eu quero glorificar a Deus, compreendendo a profundidade do mistério que significa Cristo e a igreja serem um só corpo. Paulo está muito comprometido com isso na carta aos Efésios. Todos que conhecem a carta aos Efésios, ou boa parte deles, a amam muitíssimo. A carta aos Efésios traz um apóstolo Paulo altamente comprometido com como a igreja pode estar unida de um modo profundo, de um modo a glorificar a Deus. E ele está preocupado de que talvez os crentes de Éfeso não estejam atentos a essas grandes realidades que ele expõe aqui. No capítulo 1, nós vamos andar um pouco na carta. No capítulo 1 da carta aos Efésios, nós temos no verso 18 uma das chaves da carta. A carta traz algumas chaves de entendimento. O capítulo 1, verso 18, é talvez uma das grandes chaves da epístola aos Efésios que você deveria e deve, assim como eu, guardar no coração. Olha o que está escrito no capítulo 1, verso 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam, então ele dirá 3 coisas, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu vou de novo e você pode olhar para cá. A vocação a qual fomos chamados, a herança que nos está reservada e a apreciação profunda do seu supremo poder revelado em Cristo Jesus. Eu vou mais uma vez, de modo didático, para que você entenda o que estamos aqui vendo nesse momento. Nós estaremos diante de Deus nessa manhã, entendendo a nossa vocação como igreja, a vocação dos santos. Nós estaremos entendendo qual é a dimensão da herança deixada a nós e reservada para os santos. E estaremos percebendo, pela graça do Senhor, a profundeza, a riqueza do poder de Deus revelado em Cristo Jesus. Paulo está pedindo que Deus ilumine os crentes para 3 grandes coisas.
É como se o apóstolo estivesse extremamente preocupado de que essas três grandes coisas estivessem sendo tratadas como quaisquer coisas. E o que ele faz? Ele ora. Olha o que está escrito no verso 17: peço a Deus. É uma oração de petição. E vamos fazer essa oração neste momento. Nós vamos pedir a Deus de modo sobrenatural que ilumine os nossos corações para essas três grandes verdades. Ore comigo. Senhor, não podemos ver se o Senhor não abrir os nossos olhos. Não podemos valorizar se o Senhor não nos iluminar, nos mostra o valor de sermos chamados por Deus a uma vocação como igreja. Nos ilumina, nos revela de modo profundo no nosso íntimo de que modo a herança deixada, revelada em Cristo e reservada para nós é grandiosa. E nos mostra, ó Deus, a riqueza do seu poder revelado na ressurreição de Jesus Cristo. Se não for pelo Espírito, não saberemos como valorizar. Então, assim como o apóstolo Paulo orou, nós estamos orando esta manhã. Ilumina os nossos corações para não tratarmos de modo trivial a mesa do Senhor, que declara a comunhão dos santos em Cristo Jesus. Ilumina o nosso coração de um modo que não podemos fazer, nos forçando a fazer. Espírito de Deus que aqui está, destranca os nossos corações para as verdades reveladas nas Escrituras, no poder de Cristo Jesus. Amém. Três verdades. Estas três realidades que você está vendo, elas traduzem a experiência cristã dentro de uma igreja. A experiência cristã dentro de uma igreja, que você vai ver já no capítulo 4, a experiência cristã dentro de uma igreja, ela é de fato experimentada em sua plenitude quando nós entendemos a nossa vocação como igreja, quando nós esperamos a herança que está revelada, que está reservada para nós, e essa esperança nos preenche de alegria, e quando nós não cremos que somos capazes de trazer ao nosso coração valorização para ambas, e por isso cremos que o poder de Deus em Cristo Jesus é eficaz para que nos unamos como igreja. Olha o verso de número 19, ou 18, o verso de número 19, exatamente. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E ele está dizendo de que modo ele exerceu esse poder, no verso 20. Ele exerceu esse poder em Cristo fazendo o que, irmãos? Como ele demonstrou que o poder é grande? Como? Ressuscitando Jesus. Sabe por quê? Porque é muito difícil abraçar a vocação dos santos. É muito difícil estar unido no Espírito pelo vínculo da paz. É muito difícil fazer as coisas que vão ser requeridas já para nós no capítulo 4. É muito difícil buscar a unidade. É muito difícil suportar, amar e tolerar. Então nós olhamos para a dificuldade de cumprir a nossa vocação como igreja e nos sentimos impotentes diante das circunstâncias. Como é muito difícil, Paulo diz, é sim muito difícil, mas olha a prova de que isso é possível. O poder que vai ser eficaz para que você exerça a sua vocação e para que você espere pela herança que está te reservada nos céus, é que o poder exercido aí ressuscitou Jesus Cristo. Então é possível viver a vocação dos santos, é possível viver o chamado que nos foi colocado. Paulo, depois disso, ele vai então dizer que essas três coisas se encontram
respondidas no capítulo 4. Porque você fica pensando, como eu posso exercer tal vocação? Ok? Olha a lógica. Eu exerço a vocação e no exercício da vocação eu estou aguardando a herança reservada, herança tal que envolve não somente a própria pessoa de Jesus Cristo, mas as boas obras que levam aos nossos galardões que são guardados em Cristo Jesus, sejam lá quais forem. Então, quando eu exerço a vocação, eu faço as boas obras da minha vocação e eu faço isso pelo poder de Deus. E aí você ainda fica pensando com justiça, mas como é que faz isso? Como é que a gente pode entender isso? Antes de mais nada, se uma coisa é importante, uma coisa que eu aprendi lendo livros de oração, como o que tive que ler anteontem no seminário. Livros de oração sempre mostram que coisas importantes são coisas pelas quais oramos. Ou seja, se algo é importante, algo deve ser orado. É difícil imaginar que você pode dizer que alguém é muito importante para você e você não ora por ela. É difícil dizer que o seu trabalho é algo muito importante, mas você não ora pelo seu trabalho. É difícil acreditar que você de fato valoriza a mesa, mas você não ora para se preparar para a mesa. É difícil imaginar que um cristão crê que algo é importante, mas não é digno de sua oração, ou não é importante ao ponto de que você ore por isso. Se é importante, é alvo da sua oração. E é por isso que Paulo ora no capítulo 1, verso 18, pedindo a Deus que ilumine o nosso coração para receber as grandezas dessa revelação. E no capítulo 4, do verso 1 ao 6, depois de reconhecer que para o exercício de tais coisas e para a valorização de tais coisas é necessária iluminação vinda do alto, os seres humanos não valorizam a comunhão dos santos, não valorizam a riqueza que está reservada. Os seres humanos, como nós, não valorizam o poder de Deus. Paulo ora. E depois sabe o que acontece? Para que isso seja exercido, Paulo ora de novo. O capítulo 4 recebe a oração do capítulo 3, verso 14, 15 e 16. Olha como Paulo está tratando a vocação. Ele ora para que Deus nos mostre que é importante. Depois ele ora para que Deus nos faça cumprir. E depois no capítulo 4 ele diz como cumprir a vocação da unidade, a vocação da comunhão. O capítulo 3 começa logo após um certo estremecer de desânimo da igreja de Éfeso às cadeias de Paulo. Como assim, pastor? Repare que o capítulo 3, verso número 13, eu estou sendo bem calmo e didático para que você perceba a progressividade do argumento. O capítulo 3, verso 13, Paulo pede que os efésios, os de Éfeso, não desanimem. Mas por que eles não devem desanimar? Irmãos, Paulo está dizendo que a vocação, a herança e a esperança e o poder são grandes, certo? Não é isso que ele disse? A vocação é boa, a herança é de esperança e magnífica e o poder é grande, certo? Mas olha, o capítulo 3 começa, prisioneiro. O capítulo 4 começa, prisioneiro. Poxa, a igreja de Éfeso podia pensar o seguinte, que eu acho até que com certa justiça. Poxa, a vocação grandiosa de estar preso, é esse o exercício da vocação? A grande herança está encarcerada. Onde está o grande poder de Deus que não consegue livrar um homem da cadeia? Eu não quero essa vocação. Eu não quero esse legado, essa herança. E esse poder é fraco. Paulo está preso. Então Paulo diz no verso 13: portanto eu peço que não desanime por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês.
vocês. Mudem o modo como estão vendo. Não desanimem por eu estar preso. E então, mais uma vez, assim como vamos fazer agora, antes do exercício da vocação, Paulo se põe de joelhos. É o que você encontra. Ele está preocupado com o desânimo da igreja, o desânimo diante das circunstâncias. Diz assim no verso 14: por essa razão, ou seja, para que vocês não desanimem, para que vocês reconheçam que isso não é motivo para vocês se atribularem, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome, e eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o quê? Poder, mediante o Espírito, no íntimo de cada um. Se existe uma coisa magnífica dentro da comunidade dos santos, é de que a experiência da vocação, a experiência da esperança pelo galardão e a experiência do poder de Deus devem ser vividos coletivamente. Mas ainda que elas sejam vividas coletivamente, elas precisam ser confirmadas individualmente. O poder de Deus no seu coração, no coração dela, no coração dele, no coração dela, dele, dela, individualmente, fortalecendo esta pessoa a crer nestas grandes verdades. Existe um aspecto coletivo na ceia, onde todos unidos glorificam a Deus pela comunidade. Senhor, obrigado por eu pertencer a essa igreja. Senhor, obrigado por eu estar aqui nesta manhã. Senhor, obrigado porque o Senhor nos uniu. Obrigado porque eu tenho como congregar nesta igreja. Senhor, glória ao teu nome. Existe esse aspecto de coletivo na glorificação ao nome de Cristo, mas existe o aspecto do íntimo, onde precisamos de que o poder de Deus opere lá dentro, para que não sejamos insensíveis a tais verdades. Fortalecidos no íntimo. Se existe uma coisa que mais perturba um crente fiel, é quando ele está diante da ceia, é quando ele está diante do povo louvando, o povo está louvando e ele não está louvando. Você já esteve diante de situação assim? É horrível. Você olha para a sua insensibilidade, para a sua passividade e você fala: isso não está certo, eu estou diante de algo grande, por que eu não estou sensível? E aí você vê as pessoas chorando, se quebrando diante de algo que parece ter sido de grande impacto sobre a igreja, e as pessoas do lado, aquilo te incomoda, é um incômodo santo de certa forma, porque você olha e fala assim: não é nem sobre chorar, parece que eu nem ouvi palavra alguma, parece que eu estou passivo, eu poderia não estar nessa ceia e eu sairia da mesma forma. Isso é horrível. Então você precisa nesse momento fazer a oração que nós vamos fazer, pedindo de que Deus fortaleça o íntimo do seu coração. Paulo ora pelo coletivo, agora ele ora pelo indivíduo. Vamos orar agora para que Deus exerça o seu poder no nosso coração, pedindo para que quando vamos chegar até onde o fim agora se coloca, em como vamos fazer para servir a vocação nossa, nós estejamos fortalecidos e sensíveis à palavra de Deus. Essa é a oração que vamos fazer. Ore comigo. Pai querido, nos pomos de joelhos como o apóstolo Paulo, pedindo que sejamos fortalecidos com o poder de Deus, fortalecidos com o poder de Deus, para que venhamos a estar sensíveis ao amor de Cristo Jesus. Sensíveis, Pai, à profundidade, à riqueza, à altura, à largura, o comprimento, Senhor, tudo que diz respeito ao amor de Deus em Cristo. Não queremos estar passivos diante da mesa do Senhor, dizendo que é pelo calor ou cansaço do dia seguinte que nós estamos assim, quando algo grande está diante de nós. Fortaleça-nos, ó Deus, nessa manhã. Aqueles que não oraram durante a semana, ou não oraram como deveriam, não oraram até que se colocaram diante de Deus, percebendo a presença palpável de Deus, neste momento possam dizer: eu não te busquei
com todo o meu coração, mas neste momento, eu peço que o Senhor toque no mais profundo do nosso, mas do meu coração, como crente. Pai, eu peço que o Senhor toque por este homem, toque neste homem, nesta mulher, que nesse momento está dizendo: Senhor, eu não posso estar passivo à mesa, eu preciso deslocar a minha mente na direção correta, quero sentir o teu poder, quero vibrar com a grandeza de Deus. Pai querido, talvez não tenhamos nos preparado no sábado, talvez tenhamos vivido um sábado qualquer, mesmo sabendo que era um domingo especial. Colocando desta forma, Paulo diz que depois dessa oração, a expectativa dele, no verso 17, é assim: pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em que, irmãos? Em que, irmãos? Olha, em amor. Mas que amor? O amor de Jesus. O amor de Jesus por sua igreja. O amor que Jesus dispensou a cada um de nós. Precisamos vibrar, ainda que com nossas características particulares de gritos ou não, choros ou não, nós precisamos vibrar no íntimo, porque quando estamos vibrando por algo, isso vem do lado de fora. Isto, verso 18, para que com todos os santos, olha aí, depois que o indivíduo é avivado, olha o que acontece. Depois que o indivíduo está avivado, ele vai na direção do coletivo de novo. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender, leia comigo em voz alta. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês olha a importância da oração. A oração vai abrir os teus olhos para que algo é grande, e a oração vai preencher o seu coração com a presença de Cristo Jesus e a dimensão do amor de Jesus. Por isso oramos, Deus nos mostra o que eu não estou vendo, e agora Deus nos sensibiliza para aquilo que eu não estou sensível. Nos preenche, ao verso 18 final, nos preenche com essa plenitude que Deus tem. Aí sim nós vamos conseguir entender o mistério que está diante de nós, quando o esposo está unido à esposa, quando a videira está unida aos ramos ou ao cortado, quando o pastor chama suas ovelhas para o aprisco. Aí entendemos essas unidades que a Bíblia coloca. E aí vamos para o capítulo 4, que é a parte ética do que entendemos. Então, o que o capítulo 4 nos traz? O capítulo 4 nos traz uma sequência, uma tríade. Você sabe o que é tríade, não? Lembra da tríade que nós vimos antes? Vocação, herança e conhecimento do poder de Deus através da revelação da ressurreição de Jesus. E agora nós vamos encontrar uma outra tríade. Sabe qual é a tríade que nós vamos encontrar? A tríade ética, que corresponde à vocação dos santos. Paulo diz assim no capítulo 4: por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna do quê? Como é viver de maneira digna da vocação? Qual é a vocação dos santos? É a unidade da plenitude do corpo de Cristo Jesus. Nós vocacionados. Olha, pastor, onde é que está isso? Dá uma olhada aqui.
O verso 3 explica o propósito dessa vocação. Se você for do verso 1 para o verso 3, você vai entender que o verso 2 ele traz uma posição de execução da vocação. Eu estou sendo didático, eu não estou querendo apelar para emocionalidades. Eu quero que você possa ser alcançado pela palavra de Deus. O verso 1 diz: vocês agora vão exercer a vocação. O verso 2 diz: é assim que vocês exercem a vocação. O verso 3 diz: é para isso que vocês exercem a vocação. O verso 3 diz: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo. E aí ele faz aquela doxologia linda do 4, do 5 e do 6. Um só corpo, um só Espírito. É o que nós vemos aqui nessa manhã. Mas é o verso 2 que vai te incomodar. É o verso 2 que vai nos fazer pensar se estamos de modo correto diante dessa mesa. É o verso 2 que você vai ter que se dobrar diante do poder de Deus e dizer: eu não consigo cumprir o verso 2. O verso 2 é difícil demais. E ele diz assim: cumprimento da vocação, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em humildade e mansidão, longanimidade, suportando em amor. Refletindo sobre um pouco dessas três, eu gostaria que você refletisse comigo agora, nesses 5 minutos finais da palavra. Preste atenção. A humildade entre os irmãos, na humildade entre os irmãos, nos permitimos abrir mão de status e direitos. Como diz Filipenses capítulo 2, considerando os outros superiores a nós mesmos. Nos permitimos perguntar mutuamente, porque já não temos status para suportar, correto? Então nos permitimos perguntar mutuamente. Temos sido humildes uns com os outros. Eu posso perguntar para ela no final do culto: eu tenho sido humilde com você? Eu tenho expressado a conformação da humildade de Cristo para com a tua vida, porque eu estou preocupado com o meu cumprimento de vocação, você entende? Não adianta eu achar que eu sou humilde, eu preciso ouvir a resposta que os santos têm tido da minha humildade. Pode não ser humildade, quem está entendendo? Pode não ser, e eu posso não estar cumprindo. Eu posso na minha mente achar: eu sou humilde. E todos mais aqui dizerem o quê? Não é, eu não vou descobrir isso sozinho. Mas por quê? Porque eu estou em humildade. Porque eu tenho você para dizer para mim isso. Você diz para mim: você olha, às vezes às vezes não. Ser humilde é sempre se permitir agir em confronto a interesses unicamente pessoais. Você está em guerra com interesses que só servem a você. Aquele que está humilde diante de Deus na igreja está sempre guerreando contra aquilo que somente o favorece, ou que o favorece a outros, mas ele necessariamente precisa que o favoreça. Aquele que é humilde se permite estar errado. Como assim se permitir estar errado? Às vezes nós não conseguimos estar errados porque não nos permitimos saber que estamos errados. Ser humilde na igreja é receber o que você não merecia, sem retrucar. Já estamos quase na mansidão, né? Ser humilde na igreja é receber o julgamento, os olhares daquilo que você não merecia e ainda assim não tratar como se merecesse. Ser humilde na comunidade é se permitir não se ver como indispensável, sem nunca dispensar ninguém. Você está refletindo sobre a sua humildade? Porque se
se você não está refletindo sobre a sua humildade, você não está preocupado em cumprir a vocação. É assim que devemos pensar diante da mesa. Ser manso. Eu vou para a mansidão aqui. Ser manso quando estar irritado parece ser justo. Ser manso é ser manso quando a irritação parece ser justificável. Já esteve diante dessa situação? De que até a pessoa do lado diz: não, é justo que você tenha ficado irritado. Você já esteve de ver? A pessoa do seu lado diz: eu também me irritaria, né? Esse tipo de coadunação não para se encontrar nas Escrituras, compartilhamento. Estar manso quando é justo estar irritado. A igreja e os irmãos produzem isso na gente, nas relações. Ser manso ao corrigir, ser manso ao ser corrigido. Ser manso quando e durante o sofrimento do mal e da injustiça. Jesus foi assim, irmãos. Ser manso quando, após ter perdido a calma, você pede desculpa e retoma com mansidão. Eu já fiz isso. Você estoura, você retrai-se e você continua. Você se perdeu no começo, mas você retomou a caminhada da mansidão, não é? Ser manso ao falar e pronto a ouvir. Ser manso como Jesus. A vocação dos santos se estabelece, se expressa na mesa do Senhor quando nós estamos diante dessa mesa considerando o fato de ser longânimos e tolerantes. Longânimo, paciente, ânimo longo, suportando. E existe aqui um modo como suportar. Suportar não pode ser apenas suportando, aquele, tá bom, mas olha o suportando dele, de Paulo, olha, suportando uns aos outros, complete, como Cristo nos suportou. Suportar em amor quando o desprazer toma conta de nossas relações entre os irmãos. Você já esteve diante do desprazer num momento relacional com os irmãos? Eu já, você já. Mas suportar em amor é não expressar o desprazer. E suportar em amor é lembrar o completo desprazer que fizemos a Jesus Cristo durante todas as nossas vidas. Suportar e ter longo ânimo quando ninguém mais está suportando. Suportar quando nós percebemos que o mal que está trazendo aquilo a nós poderia ser lançado longe, mas ao ser lançado longe não haveria quem ajudasse. Você já esteve também diante disso? Aquela frase clássica: eu estou suportando. Se eu parar de suportar, quem vai suportar? É aquela questão quase missional do suporte. Suportar como Cristo que nos amou primeiro. Suportar, eu concluo, até que a sua humildade e mansidão se tornem insuportáveis diante do olhar do irmão que lhe ofende, que lhe maltrata, que lhe fustiga, que lhe distrata, porque Romanos capítulo 2, verso 4 diz que foi a bondade do Senhor que nos conduziu ao arrependimento. Nossa humildade, a nossa mansidão, nossa longanimidade e o nosso suportar em amor tem um objetivo, sabe qual é? De que aquele que fere com mal possa se arrepender vendo a face de Cristo na igreja dos irmãos. Pois aí eu digo, é difícil ou não é? É difícil? É difícil? Muito difícil. Só o poder de Deus pode fazer isso. Nós estamos aqui hoje
diante deste corpo, o corpo de Cristo. E eu insisto, como já insisti muitas vezes em outras mesas que tivemos diante do Senhor, em outras ceias, muitas vezes eu insisto isso. Parece assim, por que o pastor insiste isso? Porque nós somos poços cheios de orgulho. Nós estamos afundados em nossos orgulhos. Quem, pastor? Eu, o pastor André. O pastor André é um homem orgulhoso. O pastor André é um homem difícil. O pastor André é um homem que contempla a si mesmo em quase tudo antes de todos. O pastor André precisa, nesta manhã, ir diante de sua comunidade e pedir ajuda à sua comunidade, para que humildade, mansidão, longanimidade e suporte possam ser vividos por mim conscientemente, não apenas o que eu acho que é. Eu acho que sou humilde, acho que tenho sido manso. Isso não basta, por isso estamos em comunidade. E eu peço a você, quebrante-se, humilhe-se, dê a outros a chance de que você não seja quem você acha que é. Irmãos, a gente está se preservando para quê quando guardamos nosso orgulho? Diga, o que nós ganhamos quando estamos sendo sólidos em nós mesmos? Diga, irmão, o que eu ganho me mantendo aqui em uma imagem sólida de poços de virtudes ou de quase virtudes? Eu ganho algo, irmão, sendo um pastor indefectível? Eu ganho algo? Fiquei muito reflexivo no dia do relatório da Assembleia Anual, quando a maior parte das pessoas que me procurou no fim da Assembleia não foi para falar, glória a Deus pela sua vida, pelo trabalho que o Senhor tem feito na igreja, mas foi obrigado por ter lido os seus pecados. Sou um homem frágil e orgulhoso, fraco, mentiroso, temeroso, tenho medo do futuro muitas vezes. Não sou humilde e preciso de ajuda. Eu preciso muito. Eu gostaria que você pudesse estar diante dessa mesa dessa manhã, muito desejoso em cumprir a vocação a qual foi. Questione a si mesmo. Você é tão manso quanto acredita que seja. Questione a si mesmo. Você suporta as pessoas tal como você acredita que suporte as pessoas. Cristo nos suportou, nos amou, e foi manso conosco e o é. E nós precisamos estar diante dessa mesa extremamente quebrados, porque se estivermos cheios de nós mesmos, cheios de orgulho, estamos comendo indignamente a mesa do Senhor, o pão do Senhor, o cálice do Senhor.